Boa noite, amigos e amigas da TV Metropolitana. Começamos mais um Entre Aspas com o Ronaldo Castilho, que é exibido todas as quintas-feiras, às 19h30, nos canais do YouTube e também do Facebook, no @TV Metropolitana de Piracicaba. E hoje a gente vai falar com um tema muito interessante sobre as mulheres na política. E hoje eu recebo a presidente do MDB Mulher, Carol Sturion, também a Patrícia Klugner, que é filiada ao MDB Mulher, e também a Estela Pizarrossi, filiada ao PDT de Piracicaba. Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas. Boa noite, Ronaldo. Vamos começar com a presidente, né? Certo, Patrícia? Certo, com certeza. Quais são os principais desafios enfrentados pela mulher que decide entrar na política? Já que você é nova na política, né, Carol? Sou nova na política, Ronaldo. Tenho 2 anos, né? Costumo dizer que eu caí de paraquedas na política. Mas aí o Tony me falou, se o bichinho da política te picar, você vai ficar. E ele me picou. Então, foi bem por acaso, né? Eu participava com ele de reuniões, que ele é o secretário-geral do MDB. E aí, numa dessas, eu estar junto e xeretar e, às vezes, dar pitaco, o André Augusto, presidente do MDB, ele me convidou para ser presidente do MDB Mulher aqui de Piracicaba. E eu aceitei esse desafio. A princípio, falei, nossa, mas eu não entendo nada de política. Como que eu vou entrar nessa, né? Mas aceitei. Então, acho que o primeiro passo é esse, é a coragem de você aceitar esse desafio e entender que esse espaço precisa ser tomado por nós, mulheres. Patrícia, você que é uma mãe atípica, qual que é a importância de uma mãe atípica na política, na causa, no seu caso, por exemplo, que tem um filho autista? Explica pra gente como que você pode desenvolver esse trabalho do autismo na política. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, né, meu amigo Ronaldo, estar aqui na mesa, compartilhando aí com essas duas pessoas muito especiais que eu amo, que é a Carol e a Estela. Ronaldo, eu acredito que a mulher, ela tem uma força, né, claro, além dela ser mãe, no caso, né, que eu sou uma mãe atípica, mas ela tem um olhar diferente para algumas perspectivas aí, e principalmente quando a gente se fala em inclusão. E eu acho que nada como uma mãe saber o que a gente passa pela luta da criança, né, da pessoa com deficiência, no caso também do autismo, que é considerado para fins legais como se fosse uma deficiência. Não é uma deficiência, né? Mas ele tem todos os direitos. Então, eu acho que nada como uma mulher estando à frente dessa causa e lutando de verdade com o coração aí de uma mãe. Ela vai saber o que é preciso e vai, com certeza, fazer como se fosse pelo seu próprio filho. Estela, fala para mim, por que ainda há poucas mulheres ocupando cargos públicos no Brasil? Qual que é a dificuldade? Primeiramente, queria agradecer, né, a presença, agradecer a Carol pelo convite aqui. Eu acho que a questão dessa dificuldade é histórica, né? A gente tem a questão do machismo, é uma política já. Se você chegar lá no século de 500, a época de Dom Pedro mesmo, você vê o maior número de homens. Então, isso vem trazendo já essa questão de machismo, a questão de homem mais representante dentro da política. Para nós, dificuldade de mulher, eu acho, mesmo em 2025, é essa questão de informação. É consciência e orientação à mulher, que ela precisa ter um certo poder de decisão. Porque, veja bem, se eu vou falar sobre políticas públicas para a mulher, nada melhor eu, como mulher, nós, como mulher, saber o que é para a gente o melhor. A questão do direito. A mulher em si, ela ficou muito tempo condicionada a cuidar do filho, a ficar dentro de casa. Fica mais com a questão doméstica, né? A gente tem muito exemplo disso. Quando você tem uma filha, você faz o quê para ela? Você dá boneca. Para o menino, você dá carrinho. Se eu faço uma orientação política dentro de casa, se você pegar os mais conservadores, ele não chama a menina para conversar sobre política. Chama, não, Carol? Não chama. Eu vou chamar quem? O menino. Vamos lá pensar assim, eu preciso... a estrutura dentro de uma casa. Eu vou chamar orientação para quê? Para o menino. Para a menina, não. Então, isso é uma coisa já de histórica, cultural, né? Cultural. Não estou falando que é errado a mulher... Acho que todo mundo tem seu direito. Sim. Eu tenho 2 irmãs, nós somos 10 irmãos. 2 homens, o restante de mulher. Eu tenho 2 irmãs que resolveram ser dona de casa. Tá tudo certo. Tá tudo certo, sim. Entendeu? Eu já fui pra... Minha mãe falava assim, Estela, não, você precisa estudar, porque você não gosta tanto de cuidar de casa. Não é que eu não gosto nem de fazer comida. Também não. Mas não, tá certo, errado? Não, mas é decisões que a gente toma. Claro. Eu quis estudar. Mas também não é errado quem não quer. Mas para isso, nós precisamos ter essa consciência. Mesmo a dona de casa, ela precisa saber qual que é o direito dela lá dentro. Você concorda que é dupla jornada?
Exatamente. Além dela ficar... Muitas vezes ela não trabalha fora, mas você já pensou que ela tem 24 horas dentro de casa? Imagina a Patrícia, que é mãe atípica. Ela é uma pessoa que cuida da casa, de um filho especial, né? Sim. E trabalha fora. E tem 24 horas dentro de casa. Ela é a melhor pessoa E pra cuida saber... do marido. E cuida do marido. Detalhe. Que eu conheço, é meu amigo. Tem que cuidar bem, hein? É a melhor pessoa para a gente poder falar o que é bom pra gente, o que a gente quer. Mas isso eu acho que é cultural, dessa questão não ter tanta mulher. Quando a gente convida as mulheres para participar da política, vocês já viram. O que elas fazem? Até porque hoje eu sou diretora, faço parte como diretora do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo. Quem é sindicalista mulher? Ah, você é esquerda. Não, eu sou equilibrada. Eu acho que tem coisa boa da direita e tem boa coisa da esquerda. A gente coloca ali. Exato. Quando eu converso com as meninas, mulheres, enfermeiras, o meu também sou advogada é mais questão política, mas o enfermeiro em si, eles não são politizados. E 90% é mulher. Porque elas não têm isso na essência. Então, a gente tem que, sim, divulgar e mostrar para elas a importância. Porque eu só decido alguma coisa a partir que eu me envolvo com política. Todo dia eu falo sobre política. Para você conseguir algum direito, você tem que fazer o quê? Mexer em política. Não tem que mudar na legislação. Desde Quem o muda a síndico legislação? do prédio, né? Tudo. É política. Tudo na nossa vida. Então, se a gente começa a informar as mulheres sobre isso, talvez consiga ver essa importância. E é uma importância, né? Para a participação. É que elas são muito resistentes ainda, né? Então, essa resistência segura um pouco. E fala assim, mas o meu lugar não é na política. E eu lembro que na minha posse, a Cláudia Botelho, ela me enviou um vídeo e ela falou, Carol, o lugar de mulher é onde ela quiser. Com certeza. Inclusive na política. E esses dias a gente teve um encontro com ela, né, Paty, né, Estela? Ela participou do nosso café e ela repetiu essa frase, que o lugar da mulher é onde ela quiser, inclusive na política. Então, a gente precisa incentivar, porque assim como a Estela falou, existem causas que nós que passamos, né? Então, ninguém melhor do que nós para engajar, né? Para tomar conta dessa causa. Eu acho que é cultural, exatamente. Por exemplo, em casa, a minha mulher ela não gosta de política. A Lívia, ela cresceu vendo o pai na política. Então, ela é totalmente politizada. Sim. É cultural. É Não é cultural. porque Por isso que ela é é mulher, cultural. ela conviveu com você. Ela conviveu desde o princípio, vendo o pai dela se movendo com política, E você trabalhando com incluiu política. ela E nessa eu incluí ela, política também, exatamente. Né? Tanto é que ela está aqui, ó, ela está Sim, porque se participando. fosse um pai machista, Imagine. Não incluiria. Não, Lívia, o lugar não é seu lugar. A política não é lugar de mulher. Muito pelo contrário. Porque, como é cultural, então vem esse machismo também, Sim. né? E ela tem a opinião dela formada, Carol. E forte. Não pensa, não. E forte, né, Patrícia? Não Opinião pensa que você forte. vai fazer a cabeça dela que você não faz. Mulheres Não faz. fortes. Mulheres fortes. Ô, Ronaldo, só para Claro. uma dificuldade que a gente enfrenta é mulheres apoiando mulheres. Ainda acontece isso. Tem essa Oi, dificuldade. Tem Nossa, essa dificuldade. muita. Eu posso falar aqui por Piracicaba. Semana passada aconteceu um episódio aqui num grupo de mulheres que eu tentei divulgar uma ação num outro grupo. Ai, não, você não pode divulgar. Porque é do grupo da outra Do grupo pessoa. X. Do grupo X. Que absurdo. E eu fiquei indignada com relação a isso, porque a gente tem que apoiar outras mulheres. E se a oportunidade para outra é boa, eu tenho que apoiar. Não é porque eu quero só me autopromover. Não. A gente tem que apoiar outras mulheres. As mulheres só vão chegar nesses lugares sendo apoiadas. A maior parte do eleitorado piracicabano é mulher hoje. Sim. Nós somos mais de 50%, entendeu? Na cidade. E, Patrícia, sabe que é complicado até para os partidos formarem chapa por causa das mulheres, né, muito Carol? difícil, Toda vez. Porque a gente se vê como concorrente, Sim. né? E é muito difícil mudar essa cultura também, porque é outra questão de cultura. Ai, mas ela tá brilhando mais? Ela tá aparecendo mais? E isso Qual a mexe com o intenção ego dela, feminino, né? Então, esse é outro desafio que a gente encontra. Sim. E eu sempre costumo falar que juntas somos mais fortes. A gente precisa se unir, a gente precisa parar com esse lance dessa concorrência, porque não pode ser mais bonita, porque não pode aparecer um pouquinho mais na foto, porque não pode aparecer um pouquinho mais na filmagem. Então, sabe, é quebrar também essa cultura ruim que nós temos de uma querer concorrer com a outra. Na campanha municipal, que eu liderei as mulheres, o meu ponto principal que eu falava para elas era exatamente isso. Não somos concorrentes. Juntas somos mais fortes. Juntas que a gente vai conseguir mudar uma sociedade, a cidade, o país, enfim. Só que a gente precisa se unir. Tanto que eu batia muito nisso e
foi destaque, né? Nossa campanha foi destaque por conta disso. Porque onde uma ia, todas iam. Onde uma estava, a outra estava. Uma fazia, a outra apoiava. Então, assim, e eu consegui juntar esse laço. Você conseguiu juntar até as mulheres de outros partidos, né, Sim, Patrícia? Com certeza. Eu conheci a Carol Né, na Estela? campanha e fui, com certeza. Nos Mudei de conhecemos partido. na campanha, Sim. né? A Estela estava lá sempre sozinha, né, Estela? Sempre A Estela foi assim. candidata pelo PDT, né? Pelo PDT. E a Patrícia pelo Cidadania. Sim. Né? E aí eu chamava a Estela, não, vamos, fica aqui comigo, fica aqui com a gente conversava, porque não tem que ter concorrência. Uma tem que apoiar a outra. Pra gente conseguir, né, chegar onde nós desejamos. Tem lugar para todas. Tem lugar para todas. Até porque o objetivo acho que tem que ser único, né? A questão Sim. de sociedade, Claro. o direito, é você fazer o que é certo. O que é bom para a sociedade em si. Esse é o objetivo. A gente tá lá para disputar cargo porque é adianta bonito, a gente afinal, não é isso. ficar falando que precisamos de viagem- espaço, se a gente aqui Não se apoia. embaixo Não ainda a apoia. gente já não se apoia. E quando você tem ideias, na verdade, você com outras ideias, com outras mulheres, você vai melhorando, né? Claro. Somando. Vai somando. Somando. E essa é a lógica Sim. de você ter mais mulheres na política, né? E lembrando que temos 23 cadeiras e só temos 3 Três. mais. Eu ia falar isso, Mas na vamos lá. próxima eleição nós É, vamos mudar temos- isso, hein? Temos a Alessandra Patrícia Belucci, né, que é do Stella. Avante. Isso. A Silvinha, que é comandante Sim, coletivo, sim. que é do PV. E a Rai. E a Rai do PT. Mas isso Somente 3. Dos somente 23 três. vereadores. É Nós conforme teríamos a que Patrícia ter pelo falou, menos muito pouco. metade. Como a Patrícia falou, a gente com 50% é mulher. Cadê essas mulheres que não votou? Cadê E mulheres? 60% dentro da Câmara de Vereadores. Não, Cadê? mulheres não votam em mulheres. Esse detalhe Isso que a gente tem que mudar. Né? Na realidade, nas últimas eleições, o índice de abstenção foi grande. enorme, né? Ó, vou dar um Gigante. exemplo para você. Eu sou enfermeira, que eu falei para você. 98% da categoria nossa são enfermeira. Só em Piracicaba tem quase 3.500 da categoria de enfermagem. Só mulheres. Por que não votaram eu como enfermeira? Exatamente. Votou na maioria homem. E se a gente pensar em políticas, além de mulher, enfermeiras, concordo que eu preciso. Tem muito. Eu consigo analisar a dificuldade desse profissional lá, mulher. Sim. E cadê os votos? É. Porque não foi apoiada por mulheres. Não, foi fomos apoiar por mulher. Mas isso é uma constante, não só em mulheres, em todas as categorias. Né? Você pode ver, por exemplo... As causas também. Vamos até falar da Igreja Quadrangular, que a gente está mais próximo, né, Carol? Que a gente está mais próximo. A Igreja Quadrangular tem 15 mil membros. Quantos votos os dois candidatos da Quadrangular teve? 6 mil. Cadê o restante? Sim. E as causas São também, categorias né? que não apoiam categorias. É, e as causas também, né, Ronaldo? Exatamente. Aqui nós temos na mesa. Eu não faço parte da mesa, tá? Tá. Porque eu nunca vou ser isso. Tá. Tá bom? Eu nunca vou ser candidato. Então nós temos aqui a Patrícia, que foi candidata pela Cidadania, e tem a Estela, que foi candidata pelo PDT. Mas nós temos a presidente do MDB Mulher, que ela não foi candidata ainda. Não foi. Será candidata, Carol? Não tenho pretensões. É só para apoiá-las mesmo. Os bastidores. Só nos bastidores. Então, Isso aí. tá bom. Estela, de que forma a presença feminina muda a forma de fazer política? Bom, na minha opinião, eu acho que, desculpe os homens, mas mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Sim. Dizem que os homens ficam na caixa do nada, né? Na caixa caixinha do do nada. E a Lá, sensibilidade também, né, da mulher, né? Eu acho que assim, tem a questão de sensibilidade, tem a questão de ideias, de resolver as coisas um pouco mais rápido. Dependendo da mulher, ela consegue. Porque imagine só, uma mulher, eu tenho 3 filhos. Eu consegui dar conta de casa com 3 filhos, marido e fazendo faculdade. E trabalhando. Então, eu acho que a mulher ela acaba tendo um foco maior para resolver algumas coisas. Não, na minha opinião, mais objetiva, entendeu? De Ela é tentar mais resolver. detalhista e, ao mesmo tempo, é mais objetiva. Ela consegue resolver várias caixinhas ali ao mesmo tempo, Sim. né? Eu acho que a mulher, até eu vou arriscar falar, consegue articular melhor. O homem já é muito mais brigão. Tudo bem Sim. que não é que eu não seja brigona, até. Ai, Quando meu apelido precisa, na faculdade né? Quando era precisa, boletim de né? ocorrência. Então, hoje, Deus me segurou mais. Né? Mas eu acho que a mulher ela consegue Tá te articular. libertando. Tá te me libertando, graças a Deus. Mas a mulher ela consegue articular melhor. Sim. Patrícia, como combater o machismo e a violência política de gênero? Olha, eu acho que a gente tem que começar desde a educação, né? Das crianças, dos adolescentes. Acho que tem muitas medidas aí que podem ser tomadas, né? Mas eu acho que principalmente desde da nossa casa ali, né? Eu tenho um filho de 5 anos que a gente precisa educar
essas crianças aí a não serem machistas, não terem preconceito, né? E eu acho que também fortalecer as mulheres que precisam, além de, claro, políticas públicas contra a violência, com certeza campanhas, mas a gente precisa fortalecer as mulheres que precisam, porque a mulher que ela sofre violência, né, com relação ao machismo também, ela tem muito medo de se expor, medo do que a sociedade vai fazer, e também apoiando outras mulheres. Por quê? Tendo mulheres em cargos, né, ocupando cargos aí de liderança, na política também, principalmente, a gente com certeza vamos ter mais leis, vamos ter mais políticas públicas para combater o machismo, para combater a violência. Políticas públicas reais, né? Porque quando a mulher ocupa esse espaço, é como eu já disse no início, a gente sente, a gente sabe o que a gente passa. Então, são políticas públicas reais. Não adianta outra, não julgando outro gênero, né? Cada um tem o seu espaço. Sim, sim. Mas o gênero oposto formar políticas públicas pra gente. Para mulheres, não. Para mulheres. Ó, deixa eu dar um exemplo para você, que eu estava conversando até com as meninas, Sim. quando chegamos. Exemplo típico, de 2025. Conferência Nacional de Políticas Públicas para a Mulher. A última foi em 2016. Faz 10 anos. Vai ter agora. Para você ver como nós, mulheres, somos esquecidas. 10 anos. Agora que vai refazer. É lamentável. É lamentável, entendeu? Então, por isso, a gente tem um Brasil que vem com essa cultura de machismo. E a gente também tem que começar combatendo piadas, eu acho, né? Coisas que antigamente eram aceitáveis, hoje a gente não pode admitir isso mais de jeito nenhum, né? Piadas... Considerando como normal, né? Conseguindo como normal, não são, né? Não é. E é isso, eu acho que o caminho aí é isso. Eu acredito que a gente está num caminho bom, né? Vão anos aí para melhorar as coisas, mas eu acho que é isso. né? Estamos construindo aí. Principalmente informação e conhecimento. As mulheres, elas precisam se empoderar da questão de informação e Sim. conhecimento. Não quer entrar na política? Não, tudo bem. Não tem problema. Mas sabe o que está acontecendo. Sim. Qual causa aquela vereadora ou o candidato está apoiando? O que vai beneficiar para ela? Sim. Isso é importante. Para também não se deixar levar, né? Porque a gente vai saber, vai votar em fulano porque faz isso e aquilo. Ela tem que ter a opinião dela. Porque Exatamente, ela tem que saber... Isso é através de conhecimento e informação. Então, Sim. precisamos levar mais informações para essas mulheres. De alguma forma. Vocês já enfrentaram algum tipo de preconceito ou resistência em alguma situação por estar na política? A pergunta é para as três. Pode... Tá. Eu acho, diretamente não. Eu, particularmente, diretamente não. Mas você ouve algumas coisas, como piadas, o desrespeito, o descrédito. Elas estão aí, mas elas não vão nos ofuscar. Elas não vão pegar o nosso lugar. A gente não, deixando bem claro que a gente não quer pegar o lugar de ninguém. Nós queremos ocupar os nossos espaços. Mas piadas e esse desrespeito do descrédito, acho. Sinceramente, ou eu sou muito alienada, eu nunca percebi, porque senão... Senão ia dar B.O. Já ia dar fazer B.O. jus ao apelido. É engraçado que o meu marido fala, Estela, eu tenho medo, ele vai ter que ser segurança. Porque, que nem você falou, muita gente não fala, mas hoje eu já me controlo mais. Eu faço As caras, expressões, mas não né? falo. Mas dependendo da situação, vai soltar. Eu não sei. vivenciei, isso que eu tô falando. A não ser que chame alienada, não percebi. Ou as pessoas que me já conhecem sabem do meu... Com quem já estava mexendo. Com quem já tá mexendo. Eu enfrentei uma situação na campanha passada, não posso falar, né? O que seria, mas eu enfrentei, sim, um assédio na campanha passada. E eu também enfrentei uma situação de uma outra mulher candidata falar para uma pessoa que estava me ajudando, mas ela não vai entrar. E eu falei, não, isso foi um áudio ainda. Eu falei, nossa, a pessoa é tão assim, que ela ainda grava áudio falando isso. Mas ela não vai. E também era uma outra mulher candidata. A causa é boa, a campanha dela é boa, mas ela não vai entrar. Então, para mim, isso é uma forma, né, de desrespeito aí, enfim. E a gente tá aí para combater e mostrar pelo que a gente veio. Estamos aqui para fazer a diferença. Com né? certeza. Tentar fazer a diferença. Em Piracicaba, né? No momento. Piracicaba, Quem sabe no mais para momento. frente, para cima, né? Quando vocês falaram que ia entrar na política, pensaram, não, eu vou entrar na política, vocês tiveram o apoio dos familiares ou não? Teve algum familiar que falou assim, não faça isso, não entre, não é legal, tal. Vocês tiveram isso ou não? Como que foi? Como que foi a entrada de vocês? A Carol até já falou, né? Que foi o Tony Costa, um grande abraço, meu amigo, né? Que é o marido da Carol, né? E ela já contou que ele que deu incentivou, Sim. né? Ela tá entrando na questão da causa política.
Mas, assim, vocês tiveram alguma crise familiar? Assim, eu faz 30 anos que sou casada. O meu marido tem que me aturar, cuidado. Ele vai ter que aturar. Até que a morte nos separe. Quando eu fui convidada, na verdade, meu marido estava nos Estados Unidos. Mas a primeira coisa que, como me convidaram, eu falei assim, primeiro eu vou conversar com meu esposo. Porque eu acho que tem muito disso, que é minha família. Não tem como separar. Aí eu liguei para ele, a gente conversou bastante. Ele sabe da questão, que eu gosto muito da questão de direito constitucional, que vai para essa questão de políticas, né? Não é a politicagem, né, gente? Que o povo rouba dinheiro e põe na cueca. Não é essa. Aí, conversando bastante com ele, e daí ele me apoiou. Mas a gente sempre foi assim, tanto para o meu lado como para o lado dele. Se ele não me apoiasse, eu não iria, na verdade. Porque acho que tem que ser esse consenso, né? A gente tem que ver dentro de casa. Na verdade, se dentro da sua casa não votar em você... Que credibilidade você vai passar, né? Então, eu acho que precisa. Eu não tive essa dificuldade. Eu sempre conversei. Tanto porque demanda muito do nosso tempo também. Exatamente. Demanda. Sim. Né? Tem que entender, Ainda mais vocês que são atuantes. Sim, Isso. e ainda mais em campanha. Então, Sim, muito. Você estava presente também. É intenso, 24 horas a gente respira a política. Ali. Então, a gente coloca um pouquinho a nossa casa ali do lado e vai respirar a política. Eu começava às 6 e pouco da manhã e terminava às 2h30 da manhã, direto. E a gente tem que ter esse apoio na família. Não tem como. Eu não. É necessário. Eu não tive, né? Eu não tive ninguém que se opôs. Pelo contrário, quem foi o meu maior incentivador aí foi o meu marido. Com certeza, o Carlos falava, você leva jeito pra política, você devia entrar nisso, porque eu já trabalhei. O Carlos participou da sua campanha, ele estava sempre com você. Até com as bandeirinhas, entregando panfleto na rua. Se não tivesse. Mas o meu cabo eleitoral maior também foi um grande abraço pro Carlos. Ele também, Foi o meu marido e o meu genro, o meu cabo eleitoral. Os dois que mais ficaram. Mas como eu acho que eu já trabalhei, né? Eu já trabalhava com política antes, então acho que por isso também que ele sempre falava, você tem jeito pra política, você devia ir. E eu falava, será? Foi ele que plantou a semente na minha cabeça. Mas para nós mulheres tem que ter esse apoio, né? Principalmente pra gente que somos casadas. Sim, tem que ter. Não anda. Não tem como. Tem que ter uma parceria aí, né? De ambos, né? De ambas as partes. E para caminhar juntos. E porque eu falo, porque como eu me envolvo bastante, que nem agora, como estou no Sindicato do Estado de São Paulo de Enfermeiros, eu participo também da Federação Nacional dos Enfermeiros lá em Brasília, eu viajo bastante. E quando meu marido tem condição, ele vai junto. Então, o pessoal fala, quando ele não vai, fala, mas cadê o Júnior? Até eles já estão acostumados, entendeu? Mas eu levo junto. Porque quer saber o que está acontecendo, é apoio, é a hora que você tem que discutir, tomar uma decisão que não dá pra gente tomar sozinha. Esse é o momento que tem que estar junto, sim. E principalmente em entender, né? Porque a gente não é só mais a casa, o trabalho, que nem eu, né? Meu filho. Mais agora ainda, também né? Tem a política. Aí vai ter que entender. Ele vai ter que entender. Aí meu marido fala assim, nossa, Estela, qual é o horário que eu vou ter uma agenda aí pra mim? As pessoas me cobram isso, minhas amigas me cobram. Pode marcar um horário na sua agenda? Porque só tem horário para política agora. Viu, Patrícia, mas é verdade. Esse podcast está agendado faz uns 2 meses atrás. É porque eu sabia da agenda da Carol. Sim. Então eu já marquei com 2 meses de antecedência, porque senão não teria agenda. Não teria, porque terça que vem a gente está em São Paulo, né? Verdade, olha lá. Ainda bem que a Paty me ajuda, porque eu confundo todos os meus datas. As datas. Eu marco 2 no mesmo dia, mesmo horário. Tá vendo? Tinha que ser hoje mesmo. Quais são as mulheres ou a mulher que te inspiram, ou que te inspiraram a entrar na política? Porque assim, o homem ele tem aquele negócio do jogador de futebol, né? Aquele que é jogador de futebol, ele vê um outro e fala assim, não, me inspiro naquele e tal. Na política tem a mesma coisa? Para você se inspira em alguém? Ronaldo, como eu caí de paraquedas nisso, o que eu ouvia, o que eu sabia da política era do Tony mesmo, né? Porque ele sempre foi muito envolvido, sempre se envolveu, né? Então, eu estava ali, me inteirava do assunto, mas por conta dele. Mas nada que eu fosse pesquisar sobre, que eu falasse, nossa, essa pessoa me inspira. Então, para te falar a verdade, eu não tive uma mulher que me inspirasse. Hoje eu tenho algumas, né? Tanto do meu próprio partido, que é a Cláudia Botelho, e a deputada Simone Marqueto. Vocês sempre estão, né, com a Simone Marqueto, né? Estamos juntas. Faz parte, até o André Augusto, que agora é o presidente da Rádio Educativa, né? E é presidente do MDB em Piracicaba, ele sempre está junto com vocês, acompanhando, né, a movimentação da deputada. Como que vocês veem o papel da mulher cristã na política, Carol? Bom, é o que
é o resumo de tudo que a gente já conversou aqui. Eu acho que não tem como separar. Não é só pelo fato de ser cristã ou não. Eu acho que ela também precisa engajar, ela também precisa se inteirar, ela também precisa ter esse conhecimento e ela também precisa participar. Então, é essa junção. Eu não consigo separar mulher cristã ou não cristã. Acho que todas são mulheres. A gente precisa estar juntas. E as mulheres do sindicato? Eu também sou cristã, tá? Eu também. Do sindicato. É que a gente separa, né? Mas pergunta mais pra Carol por ela ser pastora também. Sim. Do sindicato, elas já vivenciam mais questão de política, né? Tipo, os enfermeiros do estado de São Paulo, a presidente que está lá já está há 20 anos, a vice, 15, eu acho que eu sou a mais novinha. E a maioria é mulher. Acho que só tem um homem lá na mesa, o restante é tudo mulher. E elas respiram política, né? Não tem como. Mas já que o Ronaldo citou que sou pastora, não uso o púlpito como palanque. E condeno isso. Julgo Que bacana. isso. Isso é legal. Sim. E a mãe atípica? A mãe atípica, Ronaldo, elas têm uma grande participação, uma grande união. A gente tem aí um grupo grande na cidade, né? Mas, com certeza, na campanha eu senti falta desse apoio dessas mães aí atípicas, que até esses dias a gente estava conversando sobre algumas situações que estão acontecendo na cidade e eu falei, tá vendo, gente? Por isso que a gente precisa ter uma mãe lá representando para a gente poder, né? Porque existem algumas pessoas que estão lá dentro que falam sobre a causa, mas que eu vejo a coisa acontecer, assim, realmente, infelizmente, não vejo. Falta muito engajamento? Falta muito. É que é muito assim, existem pessoas que, não, eu vou fazer uma reunião aqui de mãe atípica. E depois não sabe nem o que está fazendo, né? Não dá prolongas ali pro que. Não dá continuidade, né? Porque a gente vê isso. Recentemente eu vi algumas vezes acontecer, eu fui na audiência também lá na Câmara sobre a educação. Falou-se que ia se formar um grupo, né, sobre isso, para conversar diretamente com a secretária, para ver o que a cidade estava precisando e, pelo que eu sei, não foi formado. Eu até questionei alguns vereadores no Instagram e não obtive resposta. Então, infelizmente, a gente precisa realmente se unir aí para conseguir algo. As mães têm que entender isso, né? Que a gente só vai ter voz quando a gente tiver uma representante lá dentro. Com certeza. Qual que é a principal pauta das mulheres que ainda falta ser inserida no contexto político, Carol? Ronaldo, eu acho que é a conscientização para a gente trabalhar as políticas públicas de tudo que envolve a mulher. Então, é a violência, é a igualdade de gênero, enfim, a saúde. A violência doméstica está muito em alta, né? Muito em alta. Aqui em Piracicaba Em está muito. Principalmente aqui em Piracicaba, Está né? muito, Que a gente está próximo, a gente vê. Está muito gritante. E só agora a Delegacia da Mulher ela passou a ser 24 horas, né? Sim, a gente precisaria ter um acesso mais rápido, né? Eu acho que isso falta precisaria... muita coisa ainda aqui no município para apoio a essas mulheres. Sim. Né? Que sofrem violência. E é todo tipo de violência, né? Ela chega até a delegacia quando ela foi agredida fisicamente. Mas antes de ser agredida fisicamente, ela já passou por várias outras violências, né? Então, ela só chegou ali porque está quando chegou no limite. dela. A gente... Mas a gente precisa ter mais políticas públicas voltadas a isso, sim. Sim. Eu acho que o município ainda é falho nisso. Sim, a gente teria que ter eu acho que uma rapidez aí, uma agilidade, Sim. Até né? A medida protetiva, ela às vezes não funciona. É isso que eu ia perguntar. Eu tenho uma opinião formada sobre isso. Sobre a questão da medida protetiva. Ela não funciona. Para mim, ela não funciona. E eu questionei na época que o prefeito era o Luciano Almeida ainda, e eu questionei não a comandante da guarda, não o comandante da guarda, mas a responsável pela questão da violência contra a mulher, da Lei Maria da Penha. Sim. E eu fiz esse questionamento como jornalista, se a medida protetiva funcionava. Ela disse que funciona, mas sinceridade, não funciona. E a gente volta de novo à questão do machismo. Um exemplo disso. Quando você tem a mulher em situação de violência, o que acontece? Ela é obrigada a mudar de cidade para se esconder. Ela foge,
Entendeu? Em vez de ter uma política pública onde você tem uma casa de acolhimento... Uma casa de acolhimento que aqui em Piracicaba não temos. Que eu posso falar assim, mãe, filho, vocês vão ficar nessa casa agora. Não, pra você ver como é questão de raiz machismo, realmente. Sim. Essa mulher ela tem que se esconder em outra cidade. E aí? Então você vê que é uma questão... Não resolve a questão da Maria Penha, porque não resolve. Não porque ela tem que na prática, toda a vida dela. Se mudar, se esconder. Se mudar, se esconder. Não como se ela fosse, né? Eu já participei... já fui até a DDM com uma conhecida em busca de ajuda e a minha vontade ali era gritar ao mundo que aquilo não funciona. Eu senti na pele isso com uma conhecida minha. Não funciona desde o atendimento. Nada funciona. Então, se não funciona nem na sua acolhida ali, que a acolhida é péssima. É assim, se você você chegou ali humilhada, chateada, machucada. Machucada por dentro também, né? Por dentro. Você chega ali, você é muito mais humilhada. Porque você não tem um acolhimento. Então, a nossa dificuldade aqui no nosso município já é desde esse acolhimento. Então, você imagina o que nós precisamos ainda para chegar numa casa de acolhimento? Sim. Uma casa de acolhimento. Né? Então, por que falar? Mas as mulheres apanham. Ela gosta de apanhar. Porque ela não tem pra onde ir. Ela não tem pra onde ir. Ela não tem pra onde ir. É uma ela dependência totalmente psicológica. Né? Ela vai lá, ela faz a denúncia e ela tem que voltar. Fica por isso. Ela não tem pra onde ir. E aí do que ela vai viver? Ela faz a denúncia, ela volta pra casa, ela apanha mais ainda. Muitas não trabalham, Por quê? Porque você me denunciou, então agora você vai apanhar mais ainda. A medida protetiva não funciona. Não funciona. Temos provas disso aqui no nosso município. Temos. E mulheres que vários foram feminicídios assassinadas. que as mulheres tinham medidas protetivas. Exato, tinham medidas protetivas. E foram assassinadas. Foram assassinadas. Um papel que não vai resolver. É um papel que não vai resolver. Na verdade, parece que ela que é a bandida, né? Isso. A partir que eu tenho que fugir de uma cidade com meus filhos embaixo do braço, porque alguém está querendo me matar, ela que é a bandida, não é o cara. Entendeu? E isso é muito complicado. Precisa, assim, repensar, né? Uma mudança urgente, radical. Tanto que houve uma mudança na questão do direito penal, que eu me lembre, que, não sei se você viu, sempre falar assim, ela vai lá, faz o BO, no outro dia ela vem e quer retirar. E retirava. Vocês ouviram falar, né? Acontecia isso. Sim. Com a mudança não pode mais, né? Hoje ela não... Então, porque ela retirava por medo. Por medo. Isso, cara, ameaçava. O que foi feito? Foi feita a reformulação. Então, hoje, se ela vai lá e denuncia, não tem como ela tirar. Então, eu não sei se isso ficou pior para ela, entendeu? Porque... Que agora ela nem denuncia. Agora, porque ela vai saber que ela não pode retirar... Ela nem denuncia. Porque ela não tem um apoio depois. Então, entendeu? Pensar numa coisa sem pensar na consequência. O que ia fazer para essa mulher depois? Porque ela vai ter que voltar para casa. Sim. Ela não tem outra opção. Ela não tem outra opção. Muitas não têm. Muitas vezes tem dependência. E outra, tem uma dependência financeira, tem as dependências psicológicas. Eu já conheci casos de mulheres financeiramente bem, mais do bem, e apanhavam dentro de casa. Quer dizer, não é questão financeira, mas ela tinha uma vida boa lá dentro. E mais o medo. Entendeu? Então tem a dependência também psicológica. Sim. Ela vai fazer o quê? Cuidar da saúde mental também dessas mulheres. Dessas mulheres é um essencial. combo, né? Precisa ser conjunto aí cuidado precisa tudo. É um assunto muito delicado, né? Veja que num assunto né? só nós falamos sobre a violência, né? Nós falamos sobre acolhimento. Sim. Nós falamos, a Patrícia acabou Saúde de falar mental. sobre saúde mental. Então, tudo isso relacionado somente a mulher. à mulher e a questão da agressão, Da do agressão, machismo, violência doméstica. da violência doméstica. E vou te dar outros dados agora, Railson. Eu estava falando com as duas também. A questão da Convenção 190 da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Essa convenção não foi ratificada no Brasil ainda. Alguns países já ratificou. O que ela é relacionada à violência e assédio. A violência e assédio no modo geral. Só que se você pegar a estatística, o assédio maior... moral, assédio sexual... No trabalho, tudo lá. Mas se você pegar uma estatística, quem é a maior... são as que são assediadas, violência? A mulher. Até no trabalho. Então, é uma questão de política também pública. Por que não ratificou? Porque o maior parlamento nosso é de quem? É formado por homens. Entendeu? Então tá lá, que nós fomos para Brasília há 2 semanas atrás para pedir para os deputados que estavam lá a força para poder essa ratificação. Está na mesa da Comissão Internacional, né? Essa OIT, que é o 190, para o Brasil poder ratificar. Qual que é o motivo de não ratificar? São homens, né? Uma coisa tão importante que é relacionada à violência, ao assédio no trabalho. E vai beneficiar todo mundo.
tanto homem, qualquer Sim. jeito. Só que se você pegar os estudos, O maior dados índice são as contra mulheres. Sim. Tá vendo? E aí você tem um Mulheres parlamentar, precisamos você tem lá um congresso totalmente, a maioria homem. ocupar os nossos espaços. Sim. Não, acaba só 2 mulheres. Sim. Então, eu acho tem que se discutir política com as mulheres. 17,7% são mulheres no Congresso. Sim. É muito pouco. O Brasil, Acabamos de ele ver tá... Ronaldo, eu 513 também vi deputados. hoje. O Brasil, ele é, na numeração, no número 140, o país que menos... Elege mulheres. Que elege mulher, entendeu? Então, tipo assim, ele tá Muito baixo. Muito baixo. Muito baixo. É de Nós novo, né, somos questão- 193 países, né? Ele tá ali no 140. É questão Então, histórica. principalmente orgulhoso, na né? Câmara de Deputados. De novo, fala, a questão É. histórica, né? A gente É. traz toda essa questão. A gente lutou tanto pra... E também Para Ocupar. conseguir votar, É. né? Em pra primeiro votar. lugar. O que a gente tem que fazer é a questão consciência, é orientação. Não que todo mundo vai querer. A minha filha é advogada, mas ela não quer saber de política. Ela até entende os direitos dela, ela dá ideia, se pedir para ela se envolver. Não, mas ela entende. Ela consegue se fazer essa Mas autodefesa. isso já é entendeu? importante. Porque Mas se ela ela sabe. souber Sim. votar, Já é um grande Já- passo. Sim, ela não é um precisa grande participar, passo, já mas se ela ajuda muito, souber, não se ela precisa tiver a opinião participar. dela, Mas essa consciência que a gente tem que colocar na cabeça das mulheres. Das Gente, mulheres. o fato de você discutir política, você não vai ser vereador. Não vou obrigar você a Não. ser vereadora. Não. Mas eu preciso que você saiba o mínimo. Pra você Pra poder você ajudar opinar. a gente. Seus direitos Do seu direito pra nos ajudar. você. E de repente Isso, você nos trazer uma ajudar. ideia pra nós também, entendeu? É Sim. essa consciência que eles têm que ter. É isso mesmo. Pelo menos é o que eu acho. Porque senão ela toma. Não, mas eu vou lá, depois vou ter que me candidatar a vereadora. Eu falei, não. A gente tem que ter consciência política. A Carol é presidente do MDB Mulher e Mas não é eu não candidata. quero me candidatar. Não necessariamente há necessidade de ser candidata. Não, Mas ela a gente gosta pode- de discutir política. Sim, Exatamente. participar, né? Exatamente. E que nem eu, por exemplo. Eu estou na política faz mais de 20 anos. Eu nunca vou ser candidato. Porque eu não tenho perfil para ser candidato. Eu não vou dizer aqui que nunca, mas tá? eu No meu não- caso, você já não tem, vou já, dizer né? que nunca, né? Eu, gosto, não tem eu mais, já gosto não dos tenho bastidores, eu não pretensões. gosto da... Eu gosto de... Do Eu também enfrentamento gosto ali, dos né? bastidores. Apesar de eu ter o podcast com meu grande amigo Danilo Teles, que é o cara que manda prender e manda soltar na Metropolitana, né? Eu gosto de ser invisível às vezes. Entendi. Né? Então, o que seria invisível? Trabalhar atrás dos bastidores, não ser o centro das atenções. É porque tem aquela questão também. Política tem muita questão de enfrentamento, né, meninas? Sim. É totalmente Totalmente enfrentamento. enfrentamento. É Você totalmente vai enfrentamento. respirar fundo e muitas vezes responder à altura com delicadeza, com respeito. Mas você tem que se posicionar Vai e ter que responder. se Entendeu? posicionar. Se posicionar e responder. E isso é enfrentamento. sim. E nem todo mundo Tem né, o perfil. Tem perfil para isso. Isso. Né? Pelo menos é o que eu acho, porque não tem como, né? Carol, como que você vê a política partidária? Os partidos, eles apoiam as mulheres ou não? Ainda há uma resistência? Não estou falando do MDB, estou falando a nível geral. O que você acha como presidente? A nível geral, pelo que eu ouço, ainda existe essa resistência sim. Até a questão da ajuda financeira, né? Da verba para as mulheres, para a campanha. Depois acho que a Paty e a Estela podem falar isso melhor. Como eu não posso... Vou citar o MDB, que é onde eu estou presente, né? E participamos dessa última campanha municipal. O MDB apoiou muito as mulheres. Tá? Eu vejo que o André Augusto ele apoia muito vocês. O André Augusto, ele está sempre com a gente. Ele apoia muito as nossas Isso é verdade, causas. eu vejo isso. Muito mesmo, de verdade. Sim. Então, assim, eu acho também que a gente chegou onde a gente está hoje, né? Tendo essa vista das mulheres do MDB, até mesmo por conta do apoio do André, do nosso presidente. Então, assim, ele apoiou muito. O Everton também, né? O que a gente fazia? O que a gente fez na campanha para as mulheres? Formações. Então, tinha palestras para elas, tinha toda a equipe da mídia também, que ficava à disposição das mulheres. Então, teve, assim, toda essa formação, Teve esse apoio, teve essa estrutura. Coisas que eu ouvia que outros partidos não tinha, não dava esse apoio. É verdade.
É verdade, eu vi vários partidos que não tinham. Então, infelizmente, não apoiam, né? O que eles querem? Eles querem cumprir a cota. E tem partido, né, que nem mulheres consegue, né? Cumprir a cota. Cumprir a cota. Nós conseguimos, mas eu não quero mais que seja por cumprir cota somente. Quero que elas venham e venham para brigar, para luta, né? Para entrar. Para entrar mesmo pela causa. Mas, infelizmente, o que chegava a mim, né, das informações era isso, que os partidos eles só querem mesmo cumprir a cota e sem apoio nenhum. Entre apoiar uma mulher e apoiar um candidato homem, eles vão apoiar o homem, passar a verba para o homem. Mas no MDB foi bem diferente. Estela, o que você diria para as meninas e para as jovens mulheres que pensam em se candidatar ou entrar na política? Participar mais, ser participativa, buscar, se envolver mais com a questão de política, realmente. No Brasil em si. Quem tem essa intenção de querer ser candidata futuramente, é começar a se envolver. É colar, tipo, no MDB aqui, mulher, na Carol. E falar nisso, você vai para o MDB? Vai sair do PDT e vai para o MDB? A Carol já tá falando com... Já tá fazendo as propostas ou não? Já namoro a Estela há tempo já, né, Estela? Já, sim. Mas eu acho que as mulheres, as meninas, elas têm que se envolver. Pra poder sentir, né? Porque na campanha eu já sabia que a Patrícia ia pro MDB. Já sabia? Já. Mas assim, ó, é claro que eu quero que elas venham para o MDB. Claro. Mas, independente de partido, né? Eu acho que a gente tem que ter essa união, independente do partido. Mas óbvio que eu quero elas. Então, mulheres, você que se interessar, por favor, me procurem, venham ao MDB. É a questão do PDT, né? Que ela estava falando. A gente teve poucas mulheres no PDT, né? O PDT teve dificuldade para fechar a chapa. Isso. E eu tive, assim, apoio do Max, Dr. Max, orientação. O Max já veio aqui, já veio no podcast. A orientação e tudo mais. Mas aquela coisa, não tinha tanta mais mulheres. Quando eu ia nas passeatas, eu já grudava na Carol. Independente de partido, né, Carol? O MDB participou muito das passeatas. Éramos bem ativas. Era bem ativa. Então tinha mais mulheres. E daí eu colava nelas. Eu conhecia a Patrícia, conhecia a Carol, conhecia as meninas lá. A Patrícia, acho que foi a única de cidadania, Patrícia. Tinha mais uma. Eu ia nas passeatas, era de cidadania, era do PDT. E eu do MDB. Porque era uma coligação, né? Tinha mais uma, mas eu nem cheguei a conhecê-la. Então, né? Eu acho que também a questão... É uma coisa que eu senti, tá? Não sei se as meninas sentiram. O que ela falou que foi a divisão certa entre o MDB. Mas acho que isso é meio cultural já, né? Quando você tem um político que já é conhecido, toda a atenção volta para ele. Sim. Isso acho que tem que... Mas o interessante tomar muito cuidado, Mas né? o interessante é isso que ela falou. O MDB tem um presidente do diretório que ele apoia as mulheres. Não que os outros não apoiem. Mas pelo que me parece, assim, que dá para sentir que o André tem ele gosta da participação das mulheres. Ele valoriza muito. Então, assim, por isso que tem essa... E tem, pelo que tudo me indica, a Carol tem uma liberdade muito grande para trabalhar. Muito grande. Do então André, é mais fácil. Isso, não é só preencher cota. Sim. Então, Exatamente. assim, tudo que eu falo, André, vamos fazer isso, tem tudo um contexto antes do processo eleitoral, né? Isso é porque essa mentalidade, né, gente? Não pode, 2025, de novo, né? Você querer mulher só para preencher cota. Por exemplo, a gente sabe que a Patrícia tem uma bandeira. A gente sabe que a bandeira dela é a questão da pessoa com deficiência, com do autismo. Né? E eu vejo, por exemplo, assim, a Carol não tem esse problema, mas a Carol sempre está engajada nas questões da Patrícia. Por ser amiga e por ser presidente né, do MDB. Acaba apoiando mais. Exatamente. Acaba tendo um apoio. E a Carol leva outras mulheres para estar junto com a Patrícia. Isso fortalece... Né? Não a Patrícia, fortalece a causa. A causa, E não foi é isso pessoa, que eu usei né? na campanha, né? Desse lance da união. Vamos todas participavam, todas eram bem ativas, uma ajudava a outra. Nós vamos entregar santinho? Tá, entrega o seu. Todo mundo tem espaço. Então, a gente vai entregar no mesmo lugar? Nós vamos entregar no mesmo lugar. Cada um tem a sua causa, cada um vai defender a sua causa. Patrícia, qual é o legado que você gostaria de deixar para as próximas gerações de mulheres na política? Olha! Essa eu deixei exclusivamente pra você, porque a gente é amigo. Nossa, essa foi difícil. Tô brincando. Imagina,
Imagina se fosse meu inimigo. inimigo. Bom, um legado que eu quero deixar... Você sabe que a Lívia só veio participar hoje aqui com a gente porque você veio, né? Ah, eu falei assim, a Patrícia dele, gente, a Patrícia vai vir. Ah, então eu vou. Senão não é. a Lívia. Patrícia. Minha amiga querida aí. Bom, um legado... Ela é fã número 1 da Patrícia. Como é que é, então? Um legado que eu quero deixar para as próximas mulheres? Isso, para as próximas gerações de mulheres que vêm. Então, é um legado que eu quero deixar para as próximas gerações de mulheres que venham para a política e venham mesmo. Eu acho que é da gente aí abrir caminhos onde antes haviam muros, onde antes eram tudo muito difícil para nós mulheres e ocupar espaços onde a gente deve ocupar. O lugar de mulher é aonde ela quiser. E é isso, para que a gente nunca mais tenha que pedir permissão de estar aonde a gente queira estar, porque a gente pode estar lá. É isso. Tá vendo? Falei bem. Muito bem. Eu acho que é isso. Seria o meu legado também. Lá, é o nosso legado. Com certeza. Né? Meninas, E o legado agora- do MDB. E a Stella vai vir com a gente, com certeza. Mas eu acho que, Gostaria, além de tudo, é você pensar em sucessões, né? Nós, Sim. como mulheres, não é achar que é melhor que o outro e querer o poder do Não. outro. É pensar em sucessões para nós mulheres. Deixar sucessões. Eu vou orientar Sim. mais mulheres, vou orientar mais meninas, Sim. vou orientar adolescente de 15, 16 Sim. anos para fazer sucessões na questão política. E o nosso sonho é ficar meio-meio, né? Ou um pouquinho mais. Um pouquinho mais, já que a gente Já que somos a maioria. Vocês são a maioria dos a eleitores de maioria. Piracicaba. mais são. de, maioria. a gente tem que pensar assim, nós somos mais Acredito de que é 53%. 53%. Eu acho que é 53%. 53 e os a 47. outros 50% nós somos mães deles. isso Então, né, eles têm Ela, mães muitas mulheres, mulheres não se acordou ainda pelo poder que tem, né? Não, Com a gente certeza, precisa é. esse despertar, né? Então Não tem como, eu acho que temos é forças. isso. Mais mulheres, a gente. Precisa. Eu não sei se a gente vai chegar a ver aí. Eu sempre falo isso quando eu falo de inclusão, que eu não sei se eu vou chegar a ver um mundo, né, um Brasil transformado, incluso com inclusão como a gente realmente queira, mas falando também de mulheres, eu acho que a gente está caminhando sim para um futuro de estarmos mais nos nossos lugares, mulheres aí jogando futebol, mulheres pilotos de avião, Que né? já tem, E que vai ter com mais, né? certeza a gente vai conseguir. Assumindo aí cadeiras de poder para poder De presidente, né? Meninas, qual política pública que poderia ser feita até pelos dirigentes, né? Que fazem parte do Supremo Tribunal Federal, do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, para que diminua essa questão da abstenção nas eleições? O que pode ser feito? Por que as pessoas não vão votar? Porque não acreditam no candidato? Ou porque é muito barato para se regularizar? É mais barato Também. do que você votar. Também. Quer ver, por exemplo? Vou dar um exemplo. A pessoa mora no centro de Piracicaba. Aí ela vota em Santa Terezinha. Porque ela não mudou. Ela morava em Santa Terezinha, ela mudou para o centro. E aí ela não mudou o título de eleitor dela. Sim. É muito mais barato ela pagar a multa na multa. do que ela gastar o combustível, o ônibus, ou o que for, para se locomover até Santa Terezinha. Sim. Né? E o índice de abstenção, não só em Piracicaba, no Brasil todo, é muito grande. O índice de abstenção girava em torno de 19% a 20%. Já está indo para 30%, 30% e pouco. Bom, na minha opinião, eu acho que não é questão de não acreditar no candidato. As pessoas não acreditam mais na política, né? Não, eu ia falar isso. Por tanta coisa que está acontecendo, né? Tantos escândalos, Tantos né? escândalos. E eu queria só colocar uma coisa, quando você falou da questão da cristã, né? Que ela falou e tudo mais. Realmente, a gente não pode separar. Só que para a gente que é cristã, a gente tem que acho que todo mundo tem que tomar cuidado. Mas a gente tem que tomar cuidado porque a gente sabe que poder e dinheiro corrompe. Entendeu? Então, muitos cristãos não querem ir para a política porque tem esse tipo de visão, que tem a questão, né? A questão de princípios. E a população em si não acredita mais na política. Porque é uma vergonha, né? O que você vê por aí. Eu tenho hora que eu assisto a televisão, né? Que estou assistindo programa de política, eu sempre comento com o meu marido. Eu nem lembro o nome daquele cara que está lá. O que pegaram dinheiro na cueca. Hoje ele faz parte do governo. Sim. Gente, isso é um absurdo. É um absurdo. Então, você não acredita mais na política, nessa questão. Eu lembro que em 2016, 2015, lembra que pegaram aquele Gerval, aquele político com mala de dinheiro no apartamento? Sim. Naquele caso? Naquela época, eu estava com um caso de um usuário de droga preso por roubar um controle. Sabe controle remoto? Aham. Eu
não conseguia tirar o cara da cadeia. Naquela mesma época, o cara que estava com dinheiro, Saiu. muito dinheiro lá, solto. Aí fiquei revoltada. Por isso que eu não faço penal. Precisamos abrir o HC, pedir, subir o HC para poder soltar o cara. Na mesma semana que onde você tem, no Brasil, um cidadão com um monte de dinheiro na mala, no apartamento, solto, ninguém prendeu, e eu estava tentando brigar para tirar um usuário porque roubou um controle de portão. Então, as pessoas muitas vezes acabam não acreditando tanto no judiciário e automaticamente não no judiciário e na política. Porque quem faz as leis é o Congresso. Sim. Não é o judiciário. O judiciário, o juiz, ele aplica o que está na lei, não é ele que inventa. Então, o Congresso ele tem que reforçar a questão de leis melhores para poder se aplicar na justiça. E isso que está caindo em descrédito. As pessoas não confiam mais. Então, não é político. Não é que não acredita em mim, mas muitas vezes as pessoas falam, mas você vai entrar lá, mas lá é difícil, não é só uma pessoa mudar alguma coisa. Mas a gente não pode pensar dessa forma. Porque se continuar pensando dessa forma, o que vai acontecer? Os ruins vão ocupar os espaços. É o que eu sempre falo, os cargos, eles existem. E as pessoas boas precisam ocupar esses cargos. Nós não podemos ficar no silêncio. A pessoa que fica no silêncio é conivente com o que está acontecendo no Brasil. Sim. Se você não vota, outra pessoa vai escolher por você. Se você também não se candidata e queira fazer a mudança, aquele ruim vai continuar lá. Exatamente. O espaço vai ser ocupado de qualquer forma. De qualquer forma. Né? Então, por isso que nós, né, pessoas do bem, precisamos ocupar esses espaços. Às vezes as pessoas falam que não gostam de política, né? E ela não vai votar por isso, porque ela não gosta. Então ela vai ser governada por quem gosta. Sim, as outras pessoas vão simples escolher assim. por ela. É simples. Você vai ser governada por quem você não gosta. Você vai ser governado por quem gosta. Exatamente. Se você não gosta, você vai ser governado por quem gosta. Mas o mínimo, Por sabe, isso e que a aprenda a gente votar. precisa sempre dessa conscientização, né? De campanhas mesmo de conscientização. Porque nós falamos, você não precisa se candidatar, não quer. Mas, pelo amor de Deus, gente, tenha consciência. Tenha consciência. Aprenda a votar. Isso. É o mínimo que a gente pede para as pessoas. A participar, fazer campanha, né? Aprenda e vá. Isso. Né? Exerça o seu direito e dever de cidadão. Votar. E tem que pesquisar sobre o candidato, né? Com certeza. Porque hoje a gente tem Porque, celular, né, gente? porque hoje, né, os candidatos falam nada não cumprem nada. Não cumprem nada. Então, assim, falar é fácil, quero ver cumprir. É. Né? Então precisa ver se esse candidato, né, nas outras gestões, ele... Mas a gente é por base. Veja quantos políticos aí são corruptos, já foram presos e voltaram no poder. Eu falo, Senhor, de onde esses caras tiram esses votos? Eu fico revoltada, Carol. Eu fico revoltada. Você entendeu? Eu vou contar uma coisa no ar, que no ar eu nunca contei. Em 1996, eu fui para Maceió. O presidente Fernando Collor tinha o impeachment dele, em 92, uma coisa assim. Eu fui uma semana depois que mataram o PC Farias. O PC Farias foi assassinado, eu fui uma semana depois. E... eu fiquei num hotel lá, era um grupo de pessoas, fiquei no hotel e tal, e a gente foi fazer aqueles passeios turísticos com um ônibus de agência. Tal. E tinha uma guia turística lá. O Fernando Collor já tinha sido removido do poder, né? Eu acho que já estava na época do Fernando Henrique, já está assumindo, já tinha passado o Itamar e o Fernando Henrique. E aí tinha um rapaz do Rio de Janeiro, ele falou assim, será que a gente vai passar na frente da casa de praia do PC Farias e tal? Ela ignorou ele. Ela não respondeu. Aí ele repetiu a pergunta. Aí ela virou e falou assim, me desculpe, senhor, mas eu não conheço nenhum PC. Nossa. Eu fiquei assim olhando, porque eu já tinha engajamento político, né? Daí ele falou assim, como assim você não conhece nenhum PC? Ela falou, não, PC eu não conheço o doutor Paulo César. Nossa. Só para você ter uma ideia de como eles são venerados na onde é o reduto político deles, né? Depois desse dia, o Fernando Collor depois foi eleito senador da República por Alagoas. Sim. Então, eu ouvi uma conversa assim, ó, também. Uma parente, né, meu esposo, ela é engenheira, foi lá no fundão, lá por aqueles lados lá. E lá na cidade que ela estava, engenheiro, marido de engenheiro, tem mais formação, né? E eles tiveram que voltar de lá. E naquela cidade, eles tinham, num dia da semana, o dia da pobreza. Todo mundo que precisava pagar água, luz e tal, ia lá na porta do prefeito e era o dia que pagava. Sabemos então, de onde vem o voto, né? Essa veneração. Infelizmente. Infelizmente, entendeu? Isso ainda existe. Isso ainda existe. Tal do coronel, né? Os coronelismos. Menina, você sabe que esse programa ele chama entre aspas, porque quando a gente chega perto do final...
né? Eu faço uma pegadinha com os convidados pedindo uma frase ou uma citação que marcou a vida de vocês, né? Durante toda essa trajetória política. Né? Carol, você tem alguma frase que marcou a sua vida? Eu tenho e vai casar com tudo que a gente falou aqui, que é de Martin Luther King, que é: o que me preocupa não é o silêncio dos maus, não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Né? E eu vou concluir com Josué 1:9, seja forte e corajoso. Amém. Então, mulheres, sejam fortes, corajosas, se engajem, interajam na política. Como a Estela disse, não precisa ocupar espaço de vereadora, de prefeita, de presidente, mas se conscientize, né? Se politize, tenha interesse para fazer a diferença ali no seu voto. Vem com a gente. Seja corajosa. Seja corajosa. Estela? Porque nós precisamos com certeza. de muita coragem para enfrentar esse meio político e para fazer a mudança. A gente precisa de coragem. Na verdade, eu ia falar a frase que a Carol falou da questão, né, do silêncio. E acho que a minha frase que eu gosto bastante é: tudo posso naquele que me fortalece. E vem aí, mulherada, porque a gente precisa fazer realmente a diferença. Patrícia. Eu vou fazer uma, então, que é do Salmo 23, que é: ainda que eu ande pelo vale, né? Da morte. Morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É isso. E mulheres, venham, com certeza, né, com a gente, mostrar a força, o empoderamento que vocês têm e participem. Carol, a mulher que queira se filiar ao MDB, como faz para entrar em contato? Me procura, @CarolSturion. Estou lá, me manda uma mensagem. Com certeza irei te responder bem rapidamente. Vem com a gente. Somos um grupo muito acolhedor, muito divertido também, né, Casca? Com certeza. Eu não vou pedir pro PDT porque eu sei que você vai pro MDB, então eu não vou nem pedir. Vocês vão ganhar muita coisa. Muito divertimento, bom humor. Desculpa, pode falar. E visibilidade. Visibilidade. E tentar fazer a mudança, a diferença na nossa sociedade. Com certeza. Por uma Piracicaba aí das mulheres. Lembrando que eu não sou filiado a nenhum partido político. Vai tentar filiar o MDB. É que eu tenho um carinho muito grande pela Patrícia, pela Carol, pela Estela, estou conhecendo agora. Sim. Então, por isso que eu convidei a presidente do MDB, Obrigada. a Patrícia. Com certeza. Porque elas fazem um trabalho muito bonito no MDB Mulher. E o Entre Aspas com o Ronaldo Castilho vai ficando por aqui. Nós voltamos na próxima quinta-feira, às 19h30, no mesmo local, no Facebook, também no YouTube, no @TV Metropolitana de Piracicaba. Uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus.